Boa tarde, meus amigos. Tá na hora do recreio. Hora do recreio para a sessão do jogo jogado. Eu tô adiantando um pouco a sessão do jogo jogado hoje com vocês. Vou publicar depois das 18, porque não vou fazer mais nada mesmo. O que eu tinha que fazer hoje já foi feito. Sexta-feira, o dia ele não foi previsível, mas depois que ele abriu e começou a se movimentar, deu para ver para onde o preço queria ir. Então deu para operar até certo ponto numa boa. Eu tive dois suportes, dois não, né? Na verdade, um suporte e uma resistência muito boa, que deu para perceber pela manhã que tinha grande chance dele obedecer, porque normalmente ele fica brincando entre essas duas, entre esses dois pontos, né? Que são de resistência, né? Um de suporte e um de resistência. E hoje deu certo. Tem dia que não dá, né? Tem alguns dias da semana que passou e eu tentei usar exatamente como eu usei hoje, eu não consegui. Por exemplo, eu usei a média de 200 anteontem para definir ali quando o preço ia parar de subir, ele não parou, ele passou direto por ela. Hoje ele obedeceu. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi. Vocês vão ver que realmente, se vocês até então não tinham considerado meus conselhos sobre média de 200, hoje eu tenho certeza que vocês vão repensar seus conceitos. Olha, no 15 minutos, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. O gráfico de 15 minutos, eu já tinha um desenho aqui, eu não costumo usar isso, tá? Mas ontem isso ficou tão na cara que eu falei, bom, eu vou botar isso para me ajudar. Eu peguei esse pivô aqui, ó, e projetei essa perna aqui para baixo. Por quê? Porque eu esperava que o dia hoje subisse, tá? Era a minha expectativa. Que ele tivesse feito isso e daqui ele voltaria a subir, tá? Mesmo que ele baixasse um pouquinho aqui, eu pensava que ele poderia subir. Mas pensei também, mas se ele não subir, se ele romper essa área aqui, né, para baixo, o que eu vou fazer? Provavelmente vai dar mais uma perna de baixa, que vai no mínimo a 161%. Projeção de 161 dessa perna aqui. Detalhe, pode ir a 200, tá? Então, não acredito que talvez essa descida aí não tenha acabado. Pode ser que ela venha aqui na casa dos 118, tá? De qualquer forma, isso aqui pela manhã ainda era uma teoria, né? Até porque de manhã não tinha nada, né? Não tinha nem a abertura do dia quando eu botei esse fibo aqui. Eu botei esse fibo aqui pensando também que se ele volta a partir daqui, ele poderia vir até aqui, que é uma retração de 618, né? Mas você vê que ele nem fez menção aí para lá. Bom, então a cola já estava. De manhã, quando o preço abriu, o que eu observei? Ele já abriu abaixo do fechamento de ontem. O fechamento de ontem foi aqui, né? Então ele já abriu com gap. Um bom gap de baixa. Nada exagerado, mas eu já falei para vocês que eu gosto de ir a favor do gap, exceto se alguma coisa me mostrar o contrário. Tá vendo aí? Só 0,20%, né? Mas 232 pontos. É pequenininho, não tem nada demais, mas eu procuro sempre ir a favor do gap. Então, e tinha outra coisa muito interessante acontecendo, tá? Eu vou tirar esse fio daí para não atrapalhar a gente, só para vocês verem. O alvo que eu percebi para hoje era esse, ó. Vou botar aqui numa cor bem cheguei, para a gente saber que foi isso aqui que a gente definiu como, ó, essa linha amarela. Vou tirar a seleção dela, porque eu vou tirar esse fio. Esse fio eu não fiquei usando, eu só queria saber onde estava 61, 161, né? Bom, aí eu comecei a observar o seguinte. Quando eu olhei o gráfico de uma hora, que eu já deixo também, eu fico olhando o gráfico de uma hora, né? 60 minutos.
Eu vi que a média de 200 estava aqui. Eu até conversei com um amigo hoje e falei, ele está buscando a média de 200. Então, antes dessa barra fechar aqui nos 5 minutos, eu estava olhando 1 minuto também, eu vi que essa barra aqui estava descendo direto. Eu falei, bom, eu vou deixar uma venda, que eu posso proteger se ela subir um pouco. E vou ver o que ela faz, indo para a média de 200 do gráfico de 1 hora, que eu arrumei um jeito de plotá-la aqui nos 5 minutos, tá? E como que eu fiz isso, tá, pessoal? Eu vou experimentando um número. Eu achei que era 2.200, mas eu vi que ficou um pouco abaixo do que eu queria. Aí eu fui experimentando um número e achei que o número 2030 gerava um resultado muito próximo, assim, com a diferença de 10 pontos só da média de 200 de 1 hora. Eu falei, isso para mim é suficiente. Então, essa linha aqua que vocês estão vendo aqui, ó, nada mais é do que a média de 200 no gráfico de 1 hora. E fiquei observando que o preço estava indo em direção a ela. Então eu vendi aqui e deixei vendido, né? Quando ele começou a ter essa dificuldade aqui de passar, ó, voltou, rompeu essa máxima aqui, eu saí, porque eu pensei, já foi. Eu acho que ele não vai tocar a média de 200, tá com dificuldade, pelo menos não agora pela manhã. Sabia também que o nosso alvo estava aqui embaixo, nessa linha amarela. Mas vi que ele começou a ir em direção à média de 200 dos 5 minutos. Eu falei, opa, ele vai buscar a média de 200 dos 5 minutos. Não sei se direto, não sei se lateral, mas vai buscar. E aí eu comecei a pensar em compra. Ele rompeu a máxima desse candle aqui, ó, eu comprei e deixei ele subir. Essa linha vermelha aqui, né, que é a base, eu cheguei a mostrar para vocês ontem nos Loucos Jogados, ela é o canal do diário que eu tinha desenhado ontem. Olha isso aqui. Olha, eu tinha desenhado ontem, ó, esse fundo com esse fundo. Esse fundo aqui é do dia 27/4 e esse fundo aqui é do dia 25/3. E ele formou esse canal e tava andando dentro dele, né? Foi respeitado aqui e ontem foi respeitado também. Tanto que hoje eu achei que ele não voltaria a descer, que ele ia ficar dentro desse canal e procurar a subida. Só que ele já abriu abaixo do canal, né? Que foi uma das coisas que me ajudou a fazer aquela venda hoje pela manhã também, tá? E me ajudou de novo. Aí eu vou mostrar onde. Porque eu comprei acima da barra 15. Tá vendo? Aqui é assim. E o preço, quando bateu nessa linha, que agora era suporte, agora virou resistência, né? Que é a base do canal do diário, e deixou um trap, eu falei, vai dar venda. E eu vendi isso aqui, tá? Eu saí da minha compra, por aqui assim, e vendi aqui, porque eu acreditei que esse trap aqui ia funcionar. Ele acabou correndo várias vezes, né? Ele foi confirmado aqui, depois ele foi confirmado, não, só aqui que ele foi confirmado. E aqui na barra 25, só que aqui eu ia comprar na mesma altura. A compra poderia ser mais ou menos no mesmo lugar. E isso daqui também era o fechamento de ontem, né, pessoal? Então, assim, eu tinha duas boas resistências aqui me mostrando que o preço estava com dificuldade de ir. A projeção do canal de alta do diário e o fechamento. Então, deixei o fechamento, já estava aqui, deixei ele guardado aí para eu poder utilizar, né? E deixei descer. Desceu. Aqui ele começou a consolidar, muita consolidação, tá vendo? Nada voltando e fechando acima de barras anteriores, tá vendo? Nada. Até essa daqui. Essa daqui, ó, não só voltou, como fechou aqui em cima, né? Então, quando ela começou a retrair aqui, eu saí. Eu estava vendido aqui, eu saí por aqui. Perdi, devolvi um pouco, mas estava bom.
Bom, e já que rompeu e eu tive que sair da minha operação, eu comprei, esperando o quê? Que ele fosse para a média de 200. Só que eu sabia que a média de 200 estava acima do fechamento e acima da minha linha de canal. Eu falei, não é ainda, ele não vai lá até agora, porque ele está sendo protegido por outra área, a média de 200, né, está sendo protegido por outra área, que é o fechamento, que é uma resistência importante nesse caso, né, o preço estava subindo, estava abaixo dela, então resistência, e a resistência da projeção do canal. Eu falei, então não vai. Então, se eu comprei aqui, se ele bater na linha do fechamento, eu saio. Então eu saí aqui. Não vendi, tá? Não vendi. Eu perdi um pedacinho desse. Eu podia ter vendido, mas se eu vendesse, eu ia ter que vender bem aqui embaixo. Baixo aqui, ó. Né? E ele, normalmente, depois que ele faz isso daqui, ó, já falei para vocês que eu entendo isso aqui como xícara, né? Cup and handle, né? Mas, e que daqui ele costuma subir. Só que mais uma vez ele teve dificuldade de passar dessa área, tá vendo? Então ele já tinha batido aqui uma vez, duas vezes. Essa aqui eu conto como uma só, tá? Porque tá muito perto. Tudo isso daqui para mim tá muito perto. Tem que ter distância, né? Tipo essa daqui, ó. Uma. Todas essas aqui eu conto como uma. Essa aqui eu conto como duas. Todas essas aqui. Então, para mim isso daqui era nada mais que o mesmo toque, tá? Tava com dificuldade de passar, perdeu a mínima, eu vendi. Aqui a mínima da 70 eu vendi. Vendi aqui e saí aqui, ó. Ou seja, não ganhei quase nada, mas ganhei pouca coisa, porque eu imaginei que daqui ele podia vir buscar já a média de 200 do 1 hora. Não veio, voltou, perdeu a máxima aqui, eu falei, não vai subir de novo. Eu saí da venda, comprei. Porque eu pensei, agora ele vai buscar a média de 200, porque ela já estava nesse momento aqui, ó, abaixo da linha de suporte. Por mais que estivesse acima do fechamento, ele tem ido acima do fechamento, ele só não tem rompido, né? Ó, foi acima do fechamento de ontem, ó. Aqui também ele foi acima, ele só não rompeu. Pensei, agora, de repente, até ele chegar lá, a média já vai estar abaixo do fechamento. Eu até botei meu take profit aqui, mas e saí no fechamento, tá? Por quê? Porque quando ele rompeu aqui para cima, eu falei, vai bater no fechamento, eu vou dar meu take profit por ali. Eu não vou ficar esperando não, porque ele já fez isso várias vezes, pode ser que ele faça de novo. Mas eu contava com um toque na média de 200. E eu sabia que um toque, sabia não, né? Eu tinha uma grande expectativa de que a média de 200 apontando para baixo do jeito que estava aqui iria fazer o quê? Um toque nela e ia voltar a descer. E aí ele tocou nela. Teve dificuldade de passar, desceu, perdeu a mínima, eu vendi, stop na máxima e deixei. E pensei, bom, como ele tocou de 200 no 5 agora, ele vai tocar de 200 numa hora. E por que que eu estava nesses dois, pessoal? Nunca sei qual vai ser. Às vezes ele faz isso entre a de 5 e a de 15. Né? Às vezes entre a de 15 e a de 5 e a de 30. Às vezes a de 15 e a de 1, né? Eu olho para onde o preço está tentando ir. Eu nem cheguei a ver outros tempos gráficos. Eu fiquei olhando basicamente o 5 e o 1 hora. Mas deixa eu olhar aqui no 10. Ó, você vê que no 10 também ele respeitou. Ó. No 15, chegou próximo a de 200. Não chegou ontem, ele já tinha tocado a de 200 no 15, tá vendo? Então, assim, ela ajuda. Ó, no 20 também, ó, foi bem próximo. Hoje também bem próximo. No 30, não. Então, assim, eu usei o 5 e para eu não ter que ficar olhando muitos outros tempos gráficos, eu deixei aqui a do 1 hora, tá? Bom, e aí, não tinha perdido ainda aquele alvo de Fibo lá em 118,850, tá? Não tinha perdido na minha memória. Então, quando isso aqui começou a descer desse jeito aqui, e vocês podem ter certeza, quando você viu o mercado fazendo isso aqui com muita violência, eu já falei para vocês, não acreditem. Se você já está comprado cá embaixo, você, beleza, mas você não compra aqui em cima. Porque essas esticadas assim normalmente revertem. Ó, foi e voltou, tá vendo? Foi e voltou. Mas quando ele vai lentamente assim, ó,
Sem parar, tá vendo? Diferente desse, né? Aqui já teve esticado, ó. E aí começou a lateralizar. Aqui não teve lateralização, ó. Ele desceu lentamente, ó, lentamente. Quando faz assim, ele vai embora, não para mais. Entendeu? Aqui você tem que começar a pensar em vender na segunda e vai vendendo de novo. Ah, vendeu 2 contratos aqui, vende mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Vai chegar um ponto que seu stop vai ficando mais para trás e você vai aumentando a tua mão até um determinado quantidade de contrato que te deixa confortável e o stop fique longe o suficiente, né? O preço atual fique longe o suficiente para você ter espaço para se defender. Então, eu comecei a fazer venda, 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 né? Procurando manter meu preço mais alto possível. Então, as maiores vendas foram logo as primeiras, tá? Para quando o preço continuasse, eu continuasse no positivo, tá? E aí eu botei o take profit na média de 200 numa hora? Não. Não, porque aqui eu comecei a acreditar que não só ele ia bater na média daqui a passar, porque ele já vinha tentando ela muitas vezes, tá vendo? Muitas vezes. Diferente daqui, foi o primeiro toque nela. Aqui não, ele já veio tentando muitas vezes, desde lá de trás, né? Se vocês olharem aí pro passado. Então eu fiquei, deixei e esperei para ver o que ele iria fazer aqui, né? Então aqui ele tocou, voltou. Tocou, voltou. Aqui deu uma vontade enorme de sair, né? Tocou, voltou, ó, mas ó, não fechou nada para cima das barras, tá vendo? Né? Para vocês pensarem em reversão, vocês têm que ver barras fechando, tipo isso daqui, ó. Ó, voltou e esta aqui fechou abaixo, mas ó, a abertura foi lá em cima, foi acima e voltou. Esta barra aqui, ó, fechou acima dessa. Isso aqui é sinal de força. Essa aqui, então, nem se fala, né? Sinal de força. Mas o ideal era comprar aqui, né? Porque essa aqui já fechou acima dessa. Aqui não teve isso, ó. Ó, só teve sombra e voltou. Fechou aqui, ó, abaixo do fechamento dessa. Essa, pô, abaixo do fechamento dessa e abaixo da metade do tamanho dessa barra. Ou seja, fechamento bem próximo da mínima. Essa aqui é uma barra de indecisão, mas por mais que ela tenha um corpo de búfalo, né, de alta, né, olha só, o fechamento dela foi bem próximo da mínima, né. Falei, bom, não vai voltar, né. De qualquer forma, por garantia, o que eu fiz? Eu trouxe meu stop para o topo da barra 91, porque se ele voltasse eu sairia aqui. E aí ele deu essa barra aqui gigantesca para baixo aqui, eu já trouxe meu stop. Aí aqui eu comecei a gerenciar pelos candles que estava com força de descida, né? Botei o stop aqui e deixei. Ele normalmente faz um pullback, normalmente depois que ele passa de uma região, que no caso aqui era suporte, o que ele faz? Ele volta para testar. Não é volta para testar, né? Ele volta porque tem muita gente que comprou aqui achando que ia subir e está puxando o preço para cá para ele sair no 0 a 0, né? Então ele continua vendendo aqui embaixo para poder voltar o preço até aqui. Quando chega até aqui, ele, né? Você vê que é um meio de caminho, né? A pessoa está comprada aqui, compra mais um pouquinho aqui, o preço médio fica por aqui, quando o preço volta por aqui, ele vende, ele sai da operação, né? E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Aí ele deu este outro rompimento para baixo, né? Quando rompeu esse fundo, eu peguei o stop daqui para cá, porque, né, tinha uma boa distância, né, e o suficiente para... E já estava até melhor do que o que eu imaginava, porque eu imaginei sair aqui, né, na média de 200 de uma hora. E aí fui trazendo o stop para baixo nas barras que estavam no sentido da minha venda, né? Só nas barras de baixa. Então botei na máxima dessa, na máxima dessa, na máxima, chegando no fim do dia, né? Se ele continuasse descendo, eu ia levando mais para baixo, mas aqui eu fui estopado aqui. Essa barra aqui eu saí. Essa barra aqui, 107, ele pegou meu stop. Bom, foram essas as operações que eu fiz hoje, baseado, basicamente, o que me ajudou, eu vou recapitular para vocês. Uma, projeção. Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês aqui. Você vê que ele tocou aqui, ó. Eu até pensei em sair aqui no alvo de Fibo,
mas eu pensei, ele não está respeitando nada, pode ser que ele continue descendo, né? Então eu deixei meu stop aqui e corri o risco dele dar outro breakout aqui para baixo. Estava também acontecendo o leilão, né, da SEDAI, eu não sabia o que o mercado ia fazer, por isso que eu já deixei o stop também muito próximo quando já tinha descido o suficiente, né? Eu podia ter saído no alvo, tá, pessoal, mais uma vez, mas não quis não. Eu achei que valia a pena segurar um pouquinho e esperar que o preço pudesse descer um pouquinho mais. Um pouco de ganância, mas eu também já estava com stop acima da barra 102 aqui, então estava muito tranquilo, era só esperar. Bom, vamos lá. Venda seguindo aqui. Primeira venda porque primeiro eu já estava abaixo do fechamento de ontem, tinha gap de baixa, eu gosto de seguir o gap e não teve nenhuma barra aqui, ó, tentando voltar. A que tentou já teve logo fuga, né? Ó, tentou e não conseguiu subir. Já deixou sombra e desceu. Fechou na mínima. Venda, né? Consolidação que podia acontecer tudo, inclusive voltar a subir, mas tá? Eu já estava vendido, era esperar. Sair daqui e entrar daqui. Ganhar pouco, mas pelo menos ganhar alguma coisa. Entrar daqui nesse topo. Por quê? Porque rompeu, ó, fechou aquela regrinha que eu falei para vocês, fechou acima da anterior e com demonstração de força, tá? Sair daqui por quê? Dois motivos, né? Fechamento, que era resistência, e aqui a base do canal. Então, não só saí da minha compra, como entrei vendido. Tá? Voltei a sair aqui, acima da barra 42. Poderia ter saído aqui, mas, enfim, saí aqui. E comprei. Saí aqui no toque do fechamento. Não vendi aqui, mas vendi aqui e saí aqui. Pouca coisa, né? E por que eu vendi aqui? Porque aqui eu achei que ele já viria ou para 200 ou para o alvo de Fibo. Não foi, demonstrou força de subida, rompeu a máxima aqui, comprei. Saí aqui no fechamento, podia ter esperado até a 200? Poderia, mas ele já tinha feito isso algumas vezes, então eu saí por aqui. Tocou na média e começou a descer, não, né, venda, vai vendendo, né, enquanto você puder vender e manter o preço longe, vai vendendo. Esperando que, no mínimo, toque na média de 200, mas não tinha take profit aqui. Tá? Aqui eu ia decidir ou sair manual, né, ou deixar passar. Como passou, né, não teve demonstração de força aqui para voltar. Como passou, deixei vendido, então ele continuou descendo. E eu fui fazendo o trailing stop pelas máximas dos candles de baixa. E saí na barra 107, pelo stop que estava acima da barra 102. Tá? Foi um dia, eu diria que não é que seja simples, tá? Eu não acho isso simples de operar, não. É uma consolidação que, de certa forma, de manhã não tinha muito norte, né? Se eu não tivesse tido essa sacada de olhar a média de 200, e o bom é que eu tenho testemunha. Eu estava conversando com um amigo nesta hora pela manhã e falei para ele, tá buscando a média de 200. Eu ainda falei que o limite era 119,355. Né? Ele, na hora, a média estava mais ou menos por aqui mesmo. Que estava o preço de 119,250, por aí, ó, 300, por aí. Mas eu normalmente olho um preço mais aproximado aqui do eixo aqui, dos preços, e disse para ele que era mais ou menos a região onde eu achava que o preço ia. Mas você vê que o mercado é covarde, né, com a gente, né? Porque o que você observa aqui? Você observa aqui uma região, deixa eu botar aqui no gráfico de 15 minutos para vocês verem o que eu quero falar, o que é covarde. Porque é notório que ele já tinha perdido esse pivô de baixo aqui, ó, para quem gosta de operar pivô. Ele já tinha perdido o pivô de baixa, né? Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui para atrapalhar vocês mesmos.
tirar esses objetos. Os objetos aí são colocados automaticamente pelo um programa que eu fiz. E aí facilita a minha vida, né? Eu não tenho que ficar mais fazendo esse negócio na mão. Bom, olha isso aqui. Olha o quanto o mercado é. Tem gente que diz que não é manipulado, eu não acredito. Não tem como. Tem que usar isso a meu favor, mas é manipulado. Isto aqui, pessoal, é um pivô que foi perdido. Ele perdeu e desceu. Então, assim, o problema é que normalmente a galera, quando vê isso daqui, não vende logo. Fica esperando o preço descer para vender. Aí acaba vendendo muito embaixo. Olha o que ele fez. Voltou com força. Aí a galera vê isso aqui subindo com força, faz o quê? Compra. Mas deveria comprar cá embaixo, mas compra cá em cima. E aí o preço cai de novo. Aí a pessoa vende, aí o preço sobe, aí a pessoa compra, aí o preço cai. Esse é o tipo de coisa que eu digo que é uma sacanagem. Mas o tempo todo o mercado sabia que queria vir para casa dos 118, 820, né? Era para onde o preço ia. Isso daqui, caça-níquel, né? Para você ficar, vende, perde, compra, perde, vende, porque o tempo todo você fica achando que ele vai entrar em tendência. Então, por isso que eu digo para vocês, comecem a mapear zonas de suporte e resistência. Projetou isso daqui, toda vez que o preço voltar nessa região, observe o que ele vai fazer, não sai comprando não. Não saia comprando. Só para vocês entenderem, a área de 123 de projeção é área de suporte ou resistência, né? No caso aqui ela era de suporte. Dava para operar com base no 123, tá vendo? Porque o preço veio, ó, parou no 123, voltou a subir. Ó, bateu no 123, voltou a subir de novo. Bateu no 123, voltou a subir de novo. Depois ele passou do 123, fechou abaixo, rompeu e veio para o 161. Essas razões áureas de FIBO, né, por mais que muitos traders, inclusive o próprio Al Brooks, não gosta de usar isso, mas é inegável que funciona. O problema, assim, ele funciona. Você sabe que o preço tem grande chance de chegar no alvo, mas o que ele vai fazer para chegar lá, você não sabe. Ele podia simplesmente fazer isso, cá em cima, e depois voltar e vir para cá. Né? Aí se você está vendido no rompimento aqui, ó, do pivô, tu vai ter que segurar tudo isso e esperar ele voltar para poder pegar teu lucro. É doído demais, né? Por isso que eu opero observando isso que eu falei para vocês, né? Eu posso até marcar o alvo, como eu marquei hoje aqui, ó. Que é esse alvo. Tirei o fibo, até para ele não ficar com esse monte de linha aqui operando na minha cara. O 123 teria sido importante, mas eu não usei o 123. E eu gosto muito das médias. Muito, muito. Ó. A média de... Eu estou no gráfico de 15, ela não vai aparecer aqui. Deixa eu excluir o indicador aqui, 15. Senão eu vou ficar com isso daqui direto aqui toda hora. Agora eu botei o indicador automático, né? Então, toda hora que eu mudo, ele tira o contador aqui. Tirar o último candle, tirar o contador. Lista de objetos. Essa pode ficar. Pronto. Pronto. Então aqui, por que eu usei? Ah, voltou a média. Média de 2 nos 5 minutos. Tá aí. Então, a abertura do dia foi aqui. Eu esperava que ele viesse buscar de 200, de 1 hora. Ele foi perto dela e voltou. Aqui tinha a linha do fechamento, que serviu para mim como uma boa orientação.
Então, por mais que eu não estivesse usando aí as razões áureas de Fibo, se eu estivesse usando, teria dado certo também, porque o que ele voltou para testar aqui foi exatamente o fechamento de ontem, que é mais ou menos a altura do pivô que foi rompido. No mais aqui, a média de 200 ajudou muito, né? Muito. Porque em qualquer lugar aqui desse ponto, se você compra ou vende aqui, em qualquer lugar você ganha dinheiro, né? Se você compra ou vende aqui, ó. Se você compra mal aqui e vende um pouquinho mais aqui embaixo, você saía com lucro por aqui, por aqui, por aqui. Se vende aqui, vende um pouquinho mais perto da média de 200, ganharia toda boa parte dessa descida aqui. Pelo menos daqui até lá embaixo. Entendeu? Então, assim, teve algumas dicas, tivemos algumas dicas de que o dia poderia ser assim. Normalmente ele faz isso, né? Depois de uma grande movimentação, ele consolida. Eu até comentei com vocês ontem que este movimento para mim de descida aqui, ó, não era tendência. Por mais que pareça, no gráfico de 5 minutos mas não, se você observar isso aqui é uma grande consolidação. No gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora a gente já tinha visto isso. Ó. Grande consolidação, tá vendo? Uma senhora de uma consolidação. Que tem várias formas de vocês desenharem. Né? Assim, que fica normalmente difícil de vocês acompanharem, mas assim não. Assim também dá. Ó, aqui, ó, se você projetar isso aqui, você vai achar a consolidação, não tenha dúvida. Aqui. Ah, mas está abrindo, não é canal. Tudo bem, não é canal mesmo. Aqui tem cara de cunha, né? Se isso daqui ó, fosse um fundo mais alto, eu já poderia dizer que ele já vai começar a subir. Mas é um fundo mais baixo, você tem que esperar um fundo mais alto agora para ele subir. Se ele romper para baixo, aí é outra história. Se ele romper para baixo, você espera o quê? Projeta esse pivô aqui para baixo. Ele vai continuar descendo. Não é improvável, né? Só acho pouco provável. Em outros tempos gráficos, eu estou observando que, como aqui, por exemplo, no diário, a gente tinha lá aquele canal que ou ele foi expandido, não é impossível, até porque eu tenho outros pontos aqui para desenhar canal, ou ele foi rompido. Mas eu não vejo muita possibilidade de descer tanto assim, não. Como eu sempre digo para vocês, o mercado é soberano. Ele faz o que quer, ou o quem tem condições de movimentar quer. E a gente tem que pegar carona nesses movimentos, né? Então hoje eu tive a sorte, eu vou dizer que é sorte, porque por mais que eu faça isso com frequência, né, de observar quais médias estão sendo obedecidas e usá-las como meu suporte de resistência, eu não deixo de desenhar outras resistências que me ajudam. O problema é que se desenhar coisa demais também você não opera, né? Você fica com medo de fazer tudo. Se eu desenhar muito, ó, se eu desenhasse essa projeção aqui, por exemplo, hoje, ó, na hora que o preço chegasse nessa linha aqui, eu ia ficar com medo de deixar vendido. Eu estava vendido desde aqui, né? Então, tem hora que desenhar demais atrapalha, tá? Tem que tentar deixar o mais clean possível, entendeu? Que ajudam algo, você olhar os padrões acontecendo e opera os padrões, né? Os padrões com alguma força, né, pessoal? Né? Então, se você vê um movimento igual esse aqui, ó, e vê este movimento aqui, pensa em comprar esse topo aqui, ó, você espera essa barra fechar, pelo menos. Né? Aí, quando ela fecha assim, ó, com uma indecisão enorme, você não compra, né? Você espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque senão você vai começar a entregar dinheiro. Ó. Se você compra isso daqui, não necessariamente você ia perder dinheiro, mas tu ia passar um sufoco. Agora aí você vê de repente isso daqui e essa barra, aí você vai comprar a máxima dela? Não, né? Tem que esperar mais um pouco, né? Agora você vê essa daqui, vai comprar acima dela? Não, você tem que esperar esta aqui fechar. A menos que isso daqui já tenha sido uma região muito importante. Para ela ter o topo rompido, você compra. Né? Que foi o caso daqui. Ó. Isso daqui estava numa região importante. Né?
Que região é essa? Fechamento de ontem. Olha lá. Ou a máxima, se você considerar a máxima, não. É o fechamento mesmo. O fechamento foi aqui. Ó, ele foi e voltou. Foi e voltou. E voltou perdendo a mínima. Bom, então aqui é um trap. Isso aqui não necessariamente é um trap. Porque eu não estou numa região de fundo importante, né? Estou numa região relativamente, posso considerar que pode ter um retorno, mas não tem. Agora, depois dessa barra aqui, né, que é consecutiva a essa, e ainda tendo a máxima rompida, aí você compra. Ah, mas ganhou pouco, o importante é ganhar. Se você ganhar aqui 20 pontos, tá bom. O importante é ganhar. Ah, aí ele fez isso daqui, teve a máxima rompida, e teve outra rompida. Podia comprar perto de uma zona de resistência? Não, né? Aqui até é um bom sinal de compra, não tem nada errado comprar aqui, exceto pelo fato que você sabe que você está perto da resistência, que é o fechamento, tá vendo? Aí você não compra. Se você não está comprado desde aqui, você não compra. Isso aqui. Ah, mas aí ele inverteu, ó, vou vender. Rompeu a mínima, ó, mas rompeu. Não rompeu, né? Tanto que fechou aqui, ó. E começou um monte de indecisão aqui, ó. E por que que eu vendi essa aqui, ó? Porque essa aqui foi significativa. Além disso, ó, a outra já abriu descendo. Você vende a mínima. Aí por que que eu saí aqui? Porque essas aqui estão fortes, ó. Eu não ganhei quase nada aqui. Eu saí rápido para não tomar prejuízo. Né? Aí essa aqui eu podia comprar. Até estava com força, mas perto da média de 200, de jeito nenhum que você compra um negócio desse, né? Perto da média de 200 eu não compro, não. Se eu já estou comprado aqui, eu deixo tocar nela. Mas se eu não estou comprado aqui, comprar aqui não dá. Eu espero. Aí você vê o preço vindo aqui, dificuldade de passar. 5 minutos depois você vê uma barra fechando aqui. A outra vem, rompe o mínima dela, vende. Vende. Aí, se o máximo do teu loss é até aqui, é muito curto, é um loss muito pequenininho. Vende aqui e bota o stop loss aqui, ó, na máxima dessa barra. Vendido está, vendido deixa. Fechou na mínima, fechou na mínima. Enquanto estiver fechando na mínima, você vai deixando, ó. Aqui você poderia ficar um pouco nervoso, mas o que você tem que esperar? Uma volta, ó, um fechamento na máxima e tendo uma máxima rompida. Se isso acontece aqui, você sai. Mas não aconteceu, ó. Fechou bem no alto aqui, mas em uma indecisão danada. Fechou na mínima. Aí você começa a respirar de novo, ó. Fechou na mínima, voltou. Tentou. Pô, nem fechou acima, ó. De novo, nem fechou acima. Se você está vendido, você deixa vendido. Se você está comprado, se você pensou em comprar isso daqui, fique esperto para sair rápido. Porque não tem sinal de força aqui, ó, de reversão. Nenhum. Aqui nenhum. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Ó, aqui tem, ó. Aqui começou a ter, tá? Mas, ó, barra vermelha, barra verde, barra vermelha, barra verde. Barra verde e não teve nada rompendo essa barra verde. Se tivesse, ainda assim eu não compraria, porque estava perto da média de 200. Eu esperaria passar da média, voltar, fazê-la de suporte, aí sim poderia esperar uma compra, esperando que ele fosse tocar aqui a média de 200. 5 minutos de novo, mas não foi o que aconteceu, voltou a descer. Então, essas são as dicas. Price action é isso, tá? É óbvio que price action usa qualquer média. Não usa duas médias que nem eu estou usando aí. Eu não sou purista, não. Se a técnica me ajuda, eu uso. Entendeu? Eu usei até Fibo aqui, ó, que o Albrook, se alguém disser que está falando de price action e usar Fibonacci, né, se for um dos afiliados dele, ele vai lá dar um cascudo no cidadão. Estou exagerando aqui, mas por quê? Porque ele não gosta, ele não usa. Ele até cita como pontos de suporte e resistência, mas ele diz que não acha uma ingenuidade acreditar que isso funciona. Né? Eu, muito pelo contrário, como eu vejo funcionar, eu uso com frequência porque acho que é bom. Tá? Se me ajuda, agora é óbvio que uma coisa, ele está certo. Se eu tivesse projetado isso daqui hoje, acreditando que fosse para cá e estava rompido e ficasse esperando o preço vir para cá vendido aqui, ó, eu teria passado o dia numa operação para ganhar esses pontos. Ah, bom, é bom, mas cara,
E se isso daqui volta muito? E se ele nem vem aqui hoje, né? Então eu prefiro operar o que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês que eu opero o gráfico, ó. Começou a deixar aqui padrão de reversão, ó. Fechou na máxima, começou a voltar perto da média, começou a voltar com força. Se está vendido, sai da venda e compra, né? Ah, mas se ele voltar a descer, aí você vai perder dinheiro, não tem. Ah, é problema? Não, ele vai perder de vez em quando mesmo, né? Então não dá para desconsiderar esse fator, né? Tem que entender que de vez em quando você vai perder, né? E ponto. Faz parte. Teve dias aí que eu tomei sufoco. Para não perder, eu tomei sufoco muito grande. Não vale a pena. De vez em quando, sufocos muito grandes não valem a pena. Não vale. Eu, por exemplo, se eu, por exemplo, compro aqui e ele volta, eu poderia até fazer uma defesa abaixo da média de 200. Tem que estar longe o suficiente para eu trazer meu preço mais perto, se ele deixar padrão de reversão. Não sai fazendo preço médio igual um maluco, não. Por exemplo, se eu estou comprado aqui, ó, em cima, muito errado aqui em cima, ó, se eu tivesse uma compra aqui, o primeiro preço médio que eu iria fazer era acima desta barra aqui, ó. Pouco arriscado, o ideal aqui, mas o preço médio você tem que fazer o mais baixo possível, né? Então, eu faria acima dessa barra aqui, né? Ah, e aí comprei errado de novo aqui, eu faria acima dessa barra, esperando que o preço voltasse lá, entendeu? E se eu comprasse aqui, faria aqui, ó, na volta, bem aqui, ó, o preço tem que fazer isso e voltar. Ah, mas e se ele continua descendo? Aí você tem que decidir se sai aqui com prejuízo ou se você vai deixar descer bem para fazer preço médio lá embaixo. O problema dessa técnica é que se você pega um momento igual a esse, ó, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Isso aqui tem um nome chamado sell, pelo price action, né, chama de sell the close. Quando o preço começa assim, ó, fecha na mínima, não volta antes da anterior, fecha na mínima, não volta antes da anterior. Até volta antes da anterior, mas não fecha nada lá, ó. Aí não fecha na mínima, então você não vende aqui. Fechou na mínima, você vende aqui, tá vendo? E tá descendo. Então você vai aproveitando toda uma descida. Então, se você, por exemplo, é um operador que opera um contrato, o que você vendeu um aqui, não tem problema. Aí desceu, vende mais um aqui, você já vai ter um lucro aqui, seu preço vai ficar acima, você vende de novo aqui. Aí desceu, fechou aqui, você vende de novo aqui, você já vai estar com 3 contratos. Aqui, você vende de novo, teu preço já vai estar por aqui assim, ó, bem protegido já. Aí vendeu de novo aqui, aqui você não vende, aqui você não vende, aí você vende de novo aqui. Você já vai estar operando 5 contratos. Quando chegar aqui embaixo, ó, você está com um lucro de 5 contratos, de mais ou menos por aqui, que vai estar teu preço até aqui. Então, assim, para uma pessoa que começa com um contrato, se ele fez uma entrada certa e teve paciência para ir aumentando a mão aos poucos, ele vai entrando um bom capital, mesmo operando um contratinho só de início, de largada. Você pode chegar aqui no fim de uma jornada igual a essa, com uns 10, 15, 20 contratos, dependendo do quanto você foi enchendo a mão no preço mais alto, né? Então é mais ou menos isso. Eu espero que essas dicas aí ajudem todos vocês a fazerem melhores operações na semana que vem, né? Acho que o que eu posso colaborar com vocês é isso, dando essas dicas, tá bom? Afora isso, usa o robô. O robô pode ajudar a fazer mais operações mais certas, tá? Não é infalível também, né? Até porque não existe essa coisa de infalível no mercado financeiro. O que é infalível no mercado financeiro é dinheiro. Tem que ter muito. E aí, mas muito. Não estou falando de pouco dinheiro, não, muito. De vez em quando você vê aí umas empresas, para quem tem acesso aos books, né, para olhar, você vê empresas posicionadas aí com 40 mil contratos só no mini índice, né? Imagino que essas empresas devem ter compras e vendas, né, posicionado aí, comprado e vendido em vários ativos, né? É muito dinheiro o tempo todo oscilando no mercado financeiro. Imagina o capital que tem que ter para fazer isso.
Eu particularmente opero só mini índice e mini dólar. E com a banca não é muito grande, então as minhas entradas têm que ser um pouco mais bem pensadas, né? Não dá para eu ficar posicionado ali toda a vida esperando voltar no meu preço. Só se eu tiver com um contratinho, aí dá, de vez em quando eu até faço. Se eu não tenho tempo de ficar parado em frente ao computador olhando, mas eu quero deixar alguma coisa rodando, eu boto um contrato, vou fazer o que eu quiser. A maioria, se tiver muito errado quando eu voltar, tá perdendo R$ 200, dá para recuperar rápido, porque é com um contrato. Agora, bota 20 contratos aqui e não deixa nada tomando conta, nem o robô, nem eu. Aí, perder dinheiro, com certeza não é certo. Porque nesses casos, tem que ter muita sorte. E eu não vejo sorte funcionar na Bolsa de Valores, não. Com ninguém. Eu não conheço ninguém. Ah, eu dei sorte. E aqui deu certo. Eu costumo dizer essa coisa de sorte, contar uma historinha para vocês rápido aqui, para a gente finalizar. Teve um dia que eu esbarrei no teclado não, no mouse, e o botão pegou lá no buy. Deixa eu desligar aqui. E pegou lá no buy. Pensei, pô, eu esbarrei sem querer. Vou ver se o fator sorte agora vem a meu favor. O preço só caiu. Mais uma vez. Aí, a única sorte que eu posso dizer que eu tive é que eu estava com um contrato só lá no campinho de contratos. E aí eu estava comprado com um contrato, mas o preço só veio contra, né? E não foi algo que eu pensei, foi algo aleatório. Aconteceu de forma assim, eu esbarrei no teclado e o ponteiro do mouse estava em cima do botão buy. E deu errado. Eu só foi contra. Eu não estava pensando em nada, eu não queria nem fazer operação. Foi um evento aleatório. Então eu vejo, isso não é pessoal, né? Ou é pessoal, não sei. Aí, passado um tempo, eu fiz o mesmo erro de novo, né? Que é um erro comum. Você deixa o mouse esbarrado ali, posicionado em cima de um botão que pode fazer uma compra. Sorte que eu não estava com 1.000 contratos lá, né? Para fazer a compra. Eu teria feito. Ou acho que teria feito. Pela garantia que eu tenho lá, talvez tivesse feito. E aí, passado um tempo, eu cometi o mesmo erro. Atualmente eu já estou vacinado contra esse problema, porque eu não deixo mais o ponteiro do mouse em cima do botão buy, ou não deixo o botão aparente. Se eu não estou operando com ele ali, né? Tipo, eu estou fazendo agendamentos, eu nem olho. Eu não deixo lá porque eu não corro o risco de esbarrar naquilo ali e fazer uma compra ou uma venda sem querer. E nesse outro dia eu fiz uma venda sem querer também. Eu esbarrei e o preço só subiu. E nesse dia especificamente, quando eu mandei sair da operação, o book de ofertas lá com a corretora, mais a bolsa, enfim, demorou me tirar da operação. Então, assim, eu tive um prejuízo muito maior. Muito maior do que eu queria. Mas muito maior do que eu imaginei que poderia ter, nada demais, tá? Mais uma vez, eu estava com um contrato só. Mas as duas ocasiões que a sorte poderia ter me ajudado, porque eu não pensei em fazer aquela operação, foi um caso aleatório, deram errado, eu tomei prejuízo nas duas. Então, assim, não contem com sorte. Não contem com sorte. Eu espero que ela venha, óbvio, mas eu não conto com ela. Senão, eu já vi que não, pode não dar certo. Tem que estudar, pensar bem nas operações que vai fazer, saber onde vai defender, a hora de desistir de defender a operação também, porque eu estava vendo esses dias aí, tem um trader aí que é muito conhecido, o nome dele é. Eu não sei o nome dele, cara. Eu acho que o apelido aí, ele é conhecido no mercado como Palex. Eu estava assistindo um vídeo dele há alguns dias e ele tem uma cabeça muito parecida com a minha. Muito parecida em alguns aspectos. Eu vi até algumas análises que ele fez, foi muito parecida com as que eu fiz, né, no mini índice e tal. Ele opera muitos papéis, né? Deve ter um capital gordo, né, para fazer isso, além de experiência. Ele tem infinitamente mais experiência que eu no mercado financeiro. E ele comentou que ele foi fazer umas operações lá com preço médio, tomou o maior prejuízo.
Aí, ele já está tão tranquilo que ele fala disso com uma naturalidade. E não foi pequeno, não. Ele abriu o número. Eu não vou falar aqui, se alguém viu no vídeo dele, pode até entender. Mas como ele falou abertamente, poderia até dizer, mas foi grande. Do tipo, ele no mês não pagou imposto de renda, ou seja, teve prejuízo mesmo. E isto é uma prova de que não adianta você ter também muita experiência, né? E contar com sorte. Não dá. Tem grande chance de dar errado. O que pode dar errado, dá errado. Né? Acho que é a lei de Murphy que fala disso. O que pode dar errado, tem chance de dar errado, vai dar errado. Então, se cuida para evitar esse tipo de problema. Eu, particularmente, faço muitos estudos, olho muito suporte, vocês devem ter observado. Eu faço contagem de perna, eu traço suporte e resistência, eu uso média, fibo, e ainda assim, de vez em quando, eu tomo uns sufocos. Um momento tem que sair. Senão, é sofrível. Essa semana, por exemplo, eu operei muito mais comedido do que a semana passada, porque na semana passada eu fui agressivo e tomei calores. Quem viu o jogo jogado da semana passada vai ver lá que pelo menos 2 dias eu falei que eu tomei sufoco grande. E isso abala um pouco, né, o emocional, pelo menos o meu. E aí eu começo a ganhar confiança de novo com o tempo, entendeu? Bom, meus amigos, eu me alonguei pra caramba, né? A hora do recreio hoje foi um pouco mais extensa, mas eu me empolgo aqui para passar essa experiência para vocês, tá bom? Eu espero que isso tudo tenha, de alguma forma, colaborado aí para a formação de vocês, cada vez fazerem melhores trades e encher um pouquinho mais a conta bancária, tá? Pessoal, excelente noite. Quem não for ver amanhã a sessão do robô, que aproveite aí um fim de semana com a família. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Um forte abraço.